Budismo, o primeiro milênio. Vamos conhecer o prefácio desse livro, de autoria de Daisaku Ikeda e publicado pela editora Record na década de 80, lembrando que é um livro que foi escrito por Daisaku Ikeda na década de 70. Em continuação ao vídeo anterior, que foi o livro O Buda Vivo, que conta a história de Shakyamuni. Então, budismo, o primeiro milênio, é após, né, o falecimento do Buda, o fundador do budismo, né, o Siddhartha Gautama, conhecido como Shakyamuni. Então, vamos ler aqui o prefácio do budismo, primeiro milênio. Em fevereiro de 1961, encontrava-me às margens do Ganges, o caudaloso rio que começa como um fio de água cristalina entre os Himalaias, o telhado do mundo, e desce dos picos majestosos, banhando os sopés da cordilheira para irrigar a vasta planície do Hindustão. Nas proximidades da cidade de Patna, onde eu estava, o rio absorve um bom número de grandes e pequenos tributários. Perto desse local, em tempos antigos, existiu Pataliputra, a cidade das flores, capital da dinastia Maurya, a primeira casa real a estender seu domínio sobre quase todo o continente indiano. O sagrado Ganges continua a fluir hoje, exatamente como há tanto tempo. Quando Shakyamuni, tendo concluído a pregação da mais importante série de sermões sobre o Dharma, ou verdade budista, aos seus discípulos do pico do Abutre, né? É conhecido como Pico da Águia nas traduções atuais. Cruzou a partir da aldeia de Patali, dirigindo-se a pé para o norte a caminho de seu velho lar em Kapilavastu. Aproximava-se a hora de sua morte, fato do qual estava sem dúvida consciente. Pergunto-me hoje o que pensou ele, sozinho, ali às margens do Ganges, olhando dali para as águas imensas. Tentei imaginar o que se teria passado no coração do Buda. Há quantos séculos o rio continua a fluir, dia após dia? Da mesma forma, enquanto as águas da vida brotarem da terra, ele continuará a fluir. A sabedoria profunda e imemorial de Shakyamuni, nascido em Lumbini, nos contrafortes do Himalaia, dos Himalaias, tal como o Ganges, continuou por mais de 1000 anos a fluir pela terra do povo indiano. Dali se espalhou para o sul até Sri Lanka, para sudoeste pelas regiões da Birmânia, Tailândia e Camboja, para o norte pela Ásia Central, penetrando na China pela Estrada da Seda e chegando ao Japão através da Península Coreana. Olha só, todo o trajeto que fez. Além disso, no reinado do rei Ashoka, ou Asoka, no século III a.C., monges budistas seguiram como enviados aos vários estados gregos do Império Macedônio. E assim, desde os primeiros tempos, a doutrina tornou-se também conhecida no Ocidente. Shakyamuni, esse homem extraordinário do passado, morreu há muito tempo, deixando um conjunto de ensinamentos como o mundo jamais conhecera.
Esses ensinamentos, nascidos do desejo apaixonado de salvar a humanidade, desejo que lhe dominou toda a vida, foram transmitidos de um discípulo a outro, de um seguidor a dezenas de milhares, até que se transformaram numa corrente imensa de fé que transcende fronteiras nacionais. Desde a minha visita à Índia, a terra onde surgiu o budismo, tenho pensado constantemente na história antiga dessa fé e sentido desejo de tentar reduzir à escrita algumas ideias a respeito do homem Shakyamuni, o seu fundador. Há alguns anos, realizei em parte esse desejo, escrevendo um livro intitulado O Buda Vivo. Dispensa dizer que a religião budista não é propriedade exclusiva de Shakyamuni, da mesma forma que a força vital do Buda existiu e continuará a existir para todo sempre. A religião budista é uma fé que tem por objetivo a salvação de todos os seres humanos, onde quer que estejam. Após a morte de Shakyamuni, seus discípulos se reuniram a fim de dar corpo formal aos ensinamentos que ele deixara. Dessa maneira, no devido tempo surgiu a massa ciclópica de escrituras e comentários que constituem o cânone budista. Entre elas figuram as escrituras do budismo Mahayana, em particular o Lotus Sutra, ou Sutra de Lótus, plasmadas pelas mãos de crentes leigos que se esforçaram para realizar o ideal do Bodhisattva, e disseminando mais amplamente o budismo na sociedade. Todos esses discípulos e adeptos posteriores da religião abebedaram-se na força vital do Buda eterno, força que existia dentro de cada um deles e os estimulava a não medirem esforços para alcançar o reino da iluminação, o reino do Buda. Em O Buda Vivo, estudei a vida de Shakyamuni. Aqui proponho-me a continuar a contar a história do budismo, examinando-lhe o desenvolvimento nos primeiros tempos na Índia e tentando definir-lhe os princípios básicos e ideais enquanto religião. Tal como em Um Buda Vivo, louvei-me e com gratidão o proclamo em numerosos e excelentes estudos de budólogos e indólogos. A eles manifesto aqui meus agradecimentos pelos seus esforços no passado e, como budista, oro para que continuem a ter sucesso em suas pesquisas no futuro. Finalmente, gostaria de deixar consignada aqui minha dívida para com Burton Watson, professor adjunto da Universidade de Colômbia, pelo cuidado no preparo da tradução para a língua inglesa, e ao quadro de pessoal da Kodansha International Limitada pelo trabalho e paciência na produção desse livro. Então, prefácio de Daisaku Ikeda, livro escrito por Daisaku Ikeda. Ele começa falando aqui a formação do cânone budista, o primeiro conselho. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice, no sumário. Sumário. Esse livro é A Formação do Cânone Budista, é o capítulo 1. Então, o primeiro conselho, a recitação das palavras do Buda, os ensinamentos dos grandes líderes religiosos. Capítulo 2, o Theravada e o Mahasangika, antecedentes do segundo conselho, as origens do cisma, movimento para restabelecer o significado original do budismo. Terceiro, o rei Ashoka, ou Asoka, o rei dos monarcas, pacifismo absoluto no governo, relações entre o Estado e a religião. Capítulo 4, as perguntas do rei Milinda, um rei filósofo grego, a sabedoria de Nagasena,
o debate entre sábios e entre reis. Capítulo 5, intercâmbio cultural entre Oriente e Ocidente. O ponto decisivo nas relações Oriente e Ocidente. Budismo e cristianismo. Condições para uma religião mundial. Capítulo 6, Ascensão do budismo Mahayana, origens do movimento Mahayana, diferenças entre as escolas Mahayana e Hinayana, a renascença budista. Capítulo 7, Vimalakirti e o ideal do crente leigo. Vimalakirti, a construção de uma terra do Buda, como o Bodhisattva beneficia os demais, a doutrina do misterioso. Capítulo 8, a elaboração do Lotus Sutra, a pregação do Dharma no pico do Abutre, ou conhecido como pico da águia, hoje em dia. O discípulo Shravaka e o Bodhisattva Mahayana, a disseminação do budismo após a morte de Shakyamuni. O espírito do Lotus Sutra, ou também, hoje em dia, chamado Sutra de Lotus, nas traduções. Os praticantes do Lotus Sutra, o espírito dos budistas Mahayanas, o conceito do Buda no Lotus Sutra. Capítulo 10, Nagarjuna e Vasubandhu, a busca do Mahayana por Nagarjuna. As teorias da doutrina intermediária e do vácuo, o caminho de Asanga e Vasubandhu. Os tratados Kusha e Consciência apenas. Vamos ver aqui. Aqui tem a contracapa. Vamos ver o que está na contracapa. Budismo primeiro milênio, Daisaku Ikeda, através de brilhantes conjecturas, já que o próprio Buda não deixou escritos que possam ser atribuídos à sua autoria, restaura o tecido dos fatos do passado distante e traz à superfície como e por que o budismo veio a tornar-se uma das grandes religiões do mundo. Mostra assim a importância dos ensinamentos e do espírito do Buda, não só para a sociedade da Índia de seu tempo, mas para o mundo e a humanidade tais como são agora. No vídeo anterior, eu não li a contracapa do livro Buda Vivo, que foi esse, no vídeo anterior. Vou ler agora, aproveitar esse. Religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo atribuem grande importância a certos fatos ou personagens históricos excepcionais e, como consequência, preocupam-se profundamente com a questão da historicidade. O budismo, porém, enfatiza o Dharma, o corpo de verdade religiosa, e não o tempo particular, o lugar ou a pessoa por quem foi pregado ou exposto. O importante, conforme assinala o próprio Daisaku Ikeda, não é a distinção entre a verdade histórica e a lenda nas versões da vida de Shakyamuni, mas o grau em que fato e lenda corporificam as verdades imemoriais do budismo e têm significação para nós nos dias atuais. Bom, no próximo, então, vou ler o Budismo na China. Espero que tenham apreciado. Um grande abraço, até o próximo vídeo.